Olá, voltando com a segunda parte, vamos lá, continuando com as influências das nossas vidas passadas no nosso dia a dia. A Daniela, querida, beijinho pra você, tá perguntando: existe alguma consequência no caso de uma cirurgia bariátrica para uma próxima vida? Teoricamente não, né? Porque vai estar mexendo no físico de hoje, né? Então, teoricamente, não estaria lesionando nada, né? Na verdade, a gente sabe, a Adriana sabe muito bem disso, a cirurgia bariátrica ela serve para reduzir o estômago, mas se a pessoa não trabalha a compulsão, essa compulsão vira outra coisa, né? Então, a gente vê muitos casos de pessoas que fizeram a bariátrica e viram alcoólatras, né? Fumantes, inveterados e tal. Então, nesse sentido, a TVP ajuda muito a buscar a raiz da compulsão, né? Então, o que poderia ficar de consequência para uma próxima vida seria a questão da compulsão, né? Que isso a pessoa já tem que tratar por hoje. Adriana, o que você acha da hipnose para mudar padrões de comportamento? Já usaram isso? Tem muita gente que usa TVP e hipnose. Então, como o Hugo explicou na palestra dele, a maioria dos teóricos que usam TVP, que trabalham com TVP, trabalham com a hipnose ativa, né, que é o tipo de hipnose que a gente trabalha. Então, uma hipnose que não tem tanto rebaixamento de consciência, né, que é mais rápido, que qualquer pessoa consegue, né, não precisa ter uma grande concentração, nem um grande aprofundamento, e que deixa o consciente trabalhando bastante também. Porque, na verdade, para a gente não interessa só a parte da pessoa entrar em regressão. Interessa muito a parte da pessoa ressignificar na vida atual tudo que ela está vendo, né? Então, além dela entrar em regressão, dela ver tudo o que aconteceu e tal, para a gente é muito importante a parte dela fazer as correlações com a vida atual, né? Dela entender. A gente fala que tem dois tipos de insight. Tem o insight mental, o insight da pessoa entender o que aconteceu, e o insight que leva à catarse das energias, né? Das energias, catarse física e catarse mental, desculpa, não é insight. Catarse física e catarse mental. Então, catarse no sentido da gente pôr para fora as energias que estão presas, e catarse no sentido da gente entender, né, tudo que aquilo estava trazendo para hoje, né? Então, por isso, a gente não foca tanto no rebaixamento de consciência. Muita gente pede isso, mas não dá para eu apagar, esquecer tudo, e você toca aí para mim? Dá, mas não é a ideia, né? A ideia é que você participe ativamente de tudo que está sendo feito, porque quanto mais ativa for essa participação, mais você vai ter resultados na sua vida, no sentido de sair daquele padrão de comportamento que vem de passado. É como se fosse um computador velho rodando num computador novo, né? É algo que está obsoleto, que é uma ideia que não foi criada nessa vida e que continua acontecendo, né? Eu estava ouvindo agora numa conversa uma pessoa contando que o marido, num determinado tempo, eles tinham 23 anos de casados, o marido surtou, começou a se envolver com outras mulheres, começou a trair e eles separaram, né? Como acontece muito. Normalmente, casos assim afloraram vidas daquele marido, né? Tanto por conhecer alguém quanto porque precisava aflorar, né? E a pessoa não deu conta daquilo. Então ela sai completamente do padrão de comportamento dela. Eu ouvi essa pessoa falar o que eu ouço muitas vezes no consultório. Parece que eu não conheço esse homem. Parece que eu conheço com quem eu casei, mas eu não conheço quem é ele agora, né? Por quê? Autoobsessão, né? De fato, não é ele que está ali, né? Alguém de passado que está ali no corpo dele. E aí muda completamente o comportamento, né? Por isso é tão importante a gente estudar essa parte. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha por aqui. Não fiquem tímidos, tá? Inclusive, para quem não conhece, nosso site é terapiadevidaspassadas.net, né? www.terapiadevidaspassadas.net. Lá tem bastante informação sobre TVP, tem áudios, tem vídeos, tem os nossos livros, tem as palestras que eu dou presenciais, né? A próxima vai ser agora em setembro.
né? A minha próxima palestra eu vou retomar, né, o ciclo de palestras que eu fiz o ano passado. Então vai ser sobre os mentores, né, sobre o mundo espiritual e o quanto os mentores e toda essa parte espiritual interfere na TVP, né? Vai ser dia 18 de setembro. Quem quiser pode já ir se inscrevendo comigo. E, Adriana, Camila, essa é uma pergunta mais pessoal, mas acho que posso colocar aqui. Meu pai traiu minha mãe e ela nunca perdoou. Ele é falecido e ela é alcoólatra e todo dia bebe e fica lembrando e falando mal dele. Isso pode atingir o espírito dele? Pode, muito. Né? Eu estava inclusive comentando sobre essa moça que eu estou comentando, né, que é uma conhecida, o quanto faz mal, né, principalmente para a pessoa guardar mágoa, né, não perdoar, porque assim, se a gente analisa a situação hoje, né, que nem essa história que eu contei agora, parece que a moça, né, é uma vítima, né, coitada, ela estava lá casada, numa boa, o marido foi, traiu e ela não fez nada, né? Então, óbvio que eu não iria ficar entrando na frequência dela, numa situação social, mas dava para sentir na energia dela que tinha um monte de coisas, né, de passado que levaram a que ela passasse por isso, né? Eu já assisti muito com os clientes, né, com os pacientes, quando a gente entra numa história dessa de passado, a moça traiu o homem várias vezes em vida passada, ou a moça separou casais e hoje precisava passar pelo outro lado, né? Ou a separação precisava gerar questões nela para que ela corresse atrás depois, né? Ou, enfim, tem N motivos que podem levar isso a acontecer. Então, ela perguntou o que ela pode fazer para ajudar. Uma primeira coisa que a gente pode fazer, né, que eu não fiz agora porque não tinha intimidade com a pessoa, é falar, nossa, mas você está chamando o teu ex-marido disso, né, xingando a pessoa, por que você não chama ele pelo menos pelo nome? Né? Por que você não deseja coisas boas para ele? Ah, mas ele me magoou, ele me fez mal. Tá, mas vai saber o que você fez para ele. Né? A gente nunca sabe. Né? Nunca acontece nada na nossa vida sem um motivo. Né? Como diz uma amiga minha de grupo, nem que seja quando você era planta, alguma coisa você fez. Né? Não fez a fotossíntese direito, mas alguma coisa fez. Então é legal a gente buscar sair de padrões de raiva, de vingança, que óbvio, ali no momento a gente fica mesmo com raiva, quer se vingar e tudo mais, mas é muito importante buscar sair disso. Né? Ele, como desencarnado, pode sim estar recebendo essas vibrações, o que pode complicar a situação dele, e ela, como alcoólatra, já tem toda uma questão espiritual para lidar, né? Porque já tem o grupo que acompanha ela por causa do alcoolismo. Então, uma coisa fundamental que você pode fazer, que muitas vezes a gente esquece, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? É rezar por ela e por ele. Né? Às vezes, por oração, a gente está fazendo muito mais do que se a gente chegar e intervir. Né? Rezar, sim, rezar mesmo, toda noite, bonitinho, né? Para que ela consiga sair desse padrão. E orientar ela, né? Do quanto isso faz mal para ela. Tá? Mas se ela está em alcoolismo já é mais difícil porque ela já está num comportamento autodestrutivo. Tá? A Daniela: tem em minha família pessoas dependentes de mim emocionalmente para coisas do dia a dia. Eu fazendo TVP ajudaria a evoluir nesse sentido? Sim, porque, na verdade, fazendo a sua TVP, como a gente tem trabalhado, né, a Daniela é uma querida paciente, amiga já, né? Como a gente tem trabalhado, com a TVP você vai se fortalecendo. Né? Então, quando a gente vai se fortalecendo e vai valorizando a gente mesmo, crescendo a nossa autoestima, a gente já não vai deixando tanto espaço para o outro fazer o que ele quer com a gente. Né? Então a gente vai vendo as nossas prioridades, vai vendo quais os planos que a gente tem, o que a gente quer para a nossa vida. Então o espaço que o outro tem para intervir nisso vai diminuindo. Né? Porque, como a maioria das pessoas, né, a gente reclama que o outro faz o que quer com a gente, só que a gente deixa o outro fazer o que quer com a gente. Né? Então é justamente esse processo de ir cortando. E uma coisa que acontece muito quando a gente trabalha a família, existe um sistema naquela família que normalmente é doente, é disfuncional, e quando a gente começa a intervir sobre um dos membros, esse membro vai causando mudanças no resto. Né?
E na TVP também acontece a questão da inversão de papel, né? Então, a pessoa que hoje é minha mãe, já foi minha irmã, já foi minha rival, já foi minha filha, já foi meu marido, já foi, né, N coisas, né? Como a gente vai harmonizando isso na TVP, a energia vai fluindo de uma forma melhor, vai acontecendo um perdão, tanto da nossa parte quanto das vidas passadas e dos espíritos incluídos no processo, né? E isso vai ficando uma coisa mais saudável para todo mundo, porque vai liberando toda uma energia de perdão, de amor, né? E isso vai melhorando a nossa vida atual, aos poucos, porque a gente vai mudando a nossa vibração. É assim que funciona. A Adriana... Tá, no caso da Adriana tá falando que a mãe dela tem a questão com bebida, né? Então que as pessoas tentam ajudar, mas não conseguem, porque ela às vezes nem lembra depois, né? O que foi falado. Então, nesses casos, realmente é mais difícil por isso, né? Porque tem a questão da doença, tem a questão do alcoolismo e tal. No caso, é mais importante intervir sobre o alcoolismo primeiro, né? Tentar ver se ela topa uma internação, se ela estuda mais sobre isso para ela conseguir sair do alcoolismo. Inclusive, a segunda psicografia que eu fiz com o Ronaldo, o Desculpas Não Bastam, é só sobre alcoolismo, explica direitinho tanto o alcoólatra quanto a família, né? Tudo o que acontece. Então, é bem interessante de leitura, no teu caso, Adriana. Você acredita, Adriana de novo, você acredita que as pessoas têm uma missão espiritual ou arquetípica com a família? Por exemplo, vejo filhos que brigam muito com a mãe e simplesmente somem e saem de casa e nunca mais vêm a mãe. Você acha que agir assim prejudicaria a evolução dos dois ou ele está agindo pelo livre-arbítrio? Tenho visto isso constantemente com amigos e amigas, que a mãe é muito difícil, complicada e que simplesmente somem. Bom, fugir nunca resolve as coisas, né? Quando a gente vem numa família, a gente vem com alguém, a gente tem uma proposta, né, com essa pessoa, por mais difícil que essa proposta seja, né? Mas nem sempre o filho tem maturidade também para lidar com isso, né? É até engraçado eu falando isso com a minha mãe aqui do lado, né? Né? Mas é verdade, né? Quando a gente tem, eu e ela inclusive já tivemos, né, muitas questões, a gente sempre buscou sentar e resolver, né? Mas nem sempre existe um vínculo, né? uma relação de afeto entre as pessoas para poder fazer isso. O mais importante, que eu sempre digo para o pessoal lá no consultório, é a gente se resolver com o assunto, independente do pai, da mãe, etc. Né? Que nem eu tenho uma paciente que ela não vê mais o pai, que ele é um caso também de alcoolismo, né? Uma pessoa bem difícil, que não tem condição de ter o relacionamento dos dois, e o que eu venho trabalhando muito ao lado dela, né? Para ela conseguir perdoar, ela conseguir soltar toda a raiva, toda a mágoa, né, que todo filho de alcoólatra passa, né, principalmente ela tinha questão de apanhar, né, de abuso físico e tal. Então, nesse caso, a gente faz muito esse trabalho dela mesma, pôr para fora, resolver isso com ela mesma, né, independente dele. E, obviamente, ele sente tudo isso, né, ele também, do lado de lá, mesmo sem falar com ela, acredito até que, se bobear até o fim da terapia, ele acaba fazendo algum contato, né, ele também sente isso do lado de lá. Tem muitos casos também que eu trabalho, mesmo com o familiar desencarnado, a gente vai trabalhando toda a ligação dos dois, né? Na verdade, é muito complicado a gente pensar que a gente tem uma missão, né? Porque acaba ficando uma coisa até arrogante, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa parte, né? Então, eu tenho que cuidar de tal pessoa porque ela é o meu karma. Isso não existe, né? Karma é uma lei de ação e reação. Na verdade, você vai estar fazendo muito mais por essa pessoa se você fizer a sua parte na sua vida, né? Do que cuidando dela, mimando porque ela é o meu karma, né? Isso não existe, né? Então, o que existe é a gente buscar o nosso desenvolvimento espiritual e passar um exemplo para as pessoas, né? Mesmo porque se você está bem, se você está feliz, se você está seguindo a sua vida, naturalmente as pessoas se sentem atraídas em estar do seu lado, em conversar com você, em te ouvirem, em te respeitarem.
né? Tem muita gente que fica, mas minha filha não me respeita, só me maltrata, quer que eu faça tudo do jeito dela, mas você se respeita, você se trata bem, você faz as coisas do seu jeito, né? Essas as perguntas que a gente tem que se fazer, né? Porque assim, quando a gente recebe uma pessoa como filho, a gente tem uma proposta de educar essa criança até ela crescer, virar adulta e seguir o rumo dela, né? O que ela vai fazer depois é com ela. A gente tem sempre que lembrar que é uma alma que está ali, que tem muitas vidas de histórico, né? E que ninguém muda ninguém. Pai e mãe educam, né? Mas eles não podem ser responsabilizados por um filho, por exemplo, drogado. É culpa dos pais? Não. Né? Provavelmente aquele filho trouxe aquilo para ser trabalhado naquela vida e o máximo que os pais podem fazer é dar um suporte, né? Internar, se for o caso, cuidar, colocar no psicólogo e tal, mas nunca se culpar, né? A culpa é o grande problema, tá? Deixa eu ver se mais alguém perguntou alguma coisinha. Eu acho que não. Só um minuto. Por hoje eu acho que é isso. Inclusive já deu nosso tempo, né? Eu costumo fazer meia hora. E, gente, é isso. Inclusive, acho que vocês perceberam, né? O Hugo começou a fazer as palestras online também, né? Foi muito legal, segunda-feira. Tem aí do lado, no Ustream, tem os arquivos, né? De tudo que a gente já fez. No Face também, lá na nossa página, tem os arquivos. Ficam todos convidados para assistir sempre as minhas palestras, as dele, né? Hoje tivemos 22 pessoas por aqui, muito legal. E é isso, a gente se vê na quinta que vem, sempre às 21 horas. O Hugo toda segunda, às 21 horas. Qualquer pergunta que vocês tenham, pode mandar para mim por e-mail, é camilasampaio@yahoo.com.br. Semana que vem eu respondo, tá bom, gente? Um abraço para vocês, boa noite.